Afinal, crimes inafiançáveis admitem a concessão da liberdade provisória? Imagina a seguinte situação que acontece, né? Você é preso numa situação em flagrante, delito, ou se você, o seu cliente, acontece essa situação em flagrante delito, você conduz a delegacia, e aí vai ter a audiência de custódia para verificar o quê? Se vai ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? Então, ele vai verificar isso ou vai te liberar, né? Conceder a liberdade provisória, certo? Por que que é essa primeira questão? A questão é se você vai acompanhar o processo, preso ou solto, certo? Eu vou fazer, inclusive, explicar uma parte sobre prisão preventiva, fazer um vídeo específico só sobre prisão preventiva, certos fundamentos, artigo 312, 313 e tal. Mas tem que pensar no geral é assim. Via de regra, a pessoa ela pode ser presa preventivamente, né, conversão da prisão em flagrante preventiva na audiência de custódia, certo? E também ela pode ser liberada mediante pagamento de fiança para os crimes que são afiançáveis. Mas e se o crime for inafiançável, né? E aí acaba tendo muita dúvida de muita gente, né? Eu fiz um vídeo reagir, né, um vídeo daqueles caras que eles fazem sobre quem é o ex-detento, e tem uma história lá que é contada, que é no seguinte sentido o indivíduo ele é preso por um crime inafiançável. E aí o outra pessoa fala, se é inafiançável, ele não pode sair, ele tem que responder o processo preso. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala que um crime ele é inafiançável, significa que ele não está sujeito ao pagamento de fiança para liberação. Então vamos lá, existem crimes que são afiançáveis, que é a maioria, e existem crimes que são inafiançáveis, não se admite a fiança. Quais crimes? Racismo, ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional, crimes hediondos e os seus equiparados, tráfico, tortura e terrorismo, certo? Então, esses crimes em específicos são inafiançáveis, ou seja, você não pode sair mediante pagamento de fiança, não se admite a fiança nesses crimes. Isso significa, então, que obrigatoriamente eu vou ter que ficar preso na preventiva? Não. Se tiver fundamento para concessão da liberdade provisória sem o pagamento de fiança, você pode sair. Então vamos lá. Por que que a fiança é importante? A fiança é importante porque ela pode conceder o pagamento para a pessoa sair da situação delitiva, né, de responder o processo preso. Só que isso só cabe nos crimes que são afiançáveis. Nos crimes inafiançáveis, certo? Não é possível fazer isso. Mas é possível a pessoa sair. Vamos supor que não tenha fundamento para a aplicação da prisão preventiva. Se não tem fundamento, né, para a aplicação da prisão preventiva, esse cara tem que ser liberado, tem que ser concedida a liberdade provisória, certo? Então imagina que o cara não represente um perigo à instrução criminal, não represente um perigo à vítima, não represente seu estado de liberdade algum tipo de perigo a toda a tramitação processual, certo? O cara tem residência fixa, tem um emprego fixo, é facilmente localizável, tem toda a construção, sei exatamente os endereços, tudo dele, e o cara é primário, não é reincidente nem nada disso. Nesse caso específico, provavelmente vai ser concedido a ele a liberdade provisória, certo? Porque a liberdade provisória, ela se verifica essas questões específicas, certo? O perigo do estado de liberdade do agente, né? Você pode atrapalhar a instrução criminal ou atrapalhar o processo, a dinâmica do processo, ou causar prejuízo à vítima. Então, nesse caso específico, é possível, em tanto os crimes inafiançáveis quanto os crimes afiançáveis, a concessão da liberdade provisória. Nos crimes afiançáveis é possível estipular uma fiança, e nos inafiançáveis não é possível, certo? Então, quando alguém fala assim, eu fui preso por um crime inafiançável, significa dizer que esse crime não, a pessoa não pode sair mediante pagamento de fiança, mas ela pode sim não cumprir a prisão preventiva durante o processo se não tiver fundamento para prisão preventiva. Tudo bem? Então, a pessoa não tem que ficar, não responder o processo presa nos crimes inafiançáveis. Isso não significa que ela tem que responder o processo presa. Ela pode ser concedida liberdade provisória. É só a parte demonstrar que não há fundamento para aplicação do artigo 312, 313, que não há preenchimento dos requisitos para prisão preventiva. Então, basicamente, quando eu falo que um crime é inafiançável, só significa que o crime não está sujeito à fiança. Então, a pessoa não poderá sair, né, da situação que se encontra mediante pagamento de fiança. É a única coisa que isso significa, certo? Entendi, Patrick. E é mais fácil sair nos crimes afiançáveis ou inafiançáveis? Nos afiançáveis, né? Porque por vezes estipula-se um valor de pagamento e esse valor de pagamento ele tem que ser de acordo com a realidade do preso, as circunstâncias do crime, a conduta social, o comportamento e a capacidade financeira.
certo? E por que isso é importante? Inclusive, é importante até você falar para algum cliente seu se você advogar na área criminal. Imagina que o preso ele entra na delegacia e ele não tem emprego nem nada, mas para tentar pagar de bonzão, alguma coisa assim, ele começa a falar: não, eu tenho X casas, eu tenho vários carros, eu tenho dinheiro, eu vou sair daqui porque eu tenho muito dinheiro. E aí cabe, no caso específico, pode caber tanto ao delegado quanto ao juiz fixar o valor da fiança. E aí, se o cara falar isso, a fiança vai ser um valor alto, porque tem que corresponder à realidade do cara. Então, se o cara ganha muito dinheiro, a fiança pode ser estipulada em 100 mil reais, 1 milhão. É possível estipular esse valor em termos de fiança. Coisa importante. Quem estipula a fiança? Crimes cuja pena máxima é até 4 anos, e aqui eu analiso o crime em abstrato que ele está sendo acusado, quem pode fazer isso é o delegado. Passou disso, juiz. Beleza? E aí estipula-se a fiança. Nos crimes inafiançáveis, não se estipula a fiança, mas pode ser concedida a liberdade provisória se retirado os fundamentos da concessão da prisão preventiva. Então, se você conseguir provar na audiência de custódia, que é uma audiência feita em até 24 horas posteriormente à prisão em flagrante, né? Isso é feito em todo o país, certo? Tanto nas prisões criminais quanto na prisão civil, tá? O devedor de pensão alimentícia, que é a única causa de prisão civil, também se faz uma audiência de custódia. Para quê, Patrick? Para verificar se preencheu todos os requisitos e para verificar se não teve nenhuma violação ou ilegalidade no mandado de prisão. Beleza? Então, é mais explicar sobre isso. Então, quando eu falo que um crime é inafiançável, simplesmente é que ele não está sujeito à fiança, certo? Mas é possível sim a concessão da liberdade provisória. Costuma ser mais difícil, porque os crimes inafiançáveis são bem mais pesados, né? Como eu falei, os crimes hediondos, né? Por exemplo, o homicídio qualificado, os crimes equiparados hediondos, né? Tráfico, tortura e terrorismo, e também o crime de racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Ah, importante. O racismo é um crime inafiançável. A própria Constituição Federal fala que é inafiançável. A injúria racial, anteriormente, era afiançável. Posteriormente, por posicionamento jurisprudencial dos tribunais que equiparam a injúria racial ao racismo, a injúria racial agora também constitui um crime inafiançável. Beleza? Por uma equiparação. Inclusive, assim como o racismo, a injúria racial também se tornou um crime imprescritível. Beleza? Fique esperto. Veja o caso, analisando o caso concreto para a sua audiência de custódia, se você for fazer. Veja se é um caso de pedir a concessão de liberdade provisória com ou sem pagamento de fiança. Né? Nos crimes inafiançáveis, você pode pedir com pagamento de fiança. Nos inafiançáveis, você tem que pedir sem pagamento de fiança e mediante a concessão da liberdade provisória. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu prometo responder. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, curte e compartilhe com um amigo.